dia. Sejam todos bem-vindos à nossa conversa de hoje. Hoje nós estamos num parque diferente, chama Parque Barreirinha, aqui em Curitiba. Não tem muita coisa aqui, mas muitas árvores, um lugar muito bacana também para a gente vir, para a gente relaxar, respirar o oxigênio. Mas ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Com esse constante uso de máscaras e o corpo fica necessitado de oxigênio, né? Aqui é um dos parques mais tranquilos de Curitiba. Eu acho assim bastante sossegado, bastante silencioso. Hoje nós vamos falar sobre um assunto dar e receber que há dentro de um relacionamento de casal. É uma barreira, algo que talvez seja um dos primeiros obstáculos, um dos primeiros, não vou dizer obstáculos, uma das primeiras barreiras. Por isso que nós somos no Parque Barreirinha, né? É coincidência, né? Eu acho que é uma das primeiras barreiras que eu tive que superar na minha vida de casado. Porque quando eu estava em casa, morando com meus pais, quando eu estava em casa ainda morando com meus pais, eu estava acostumado a receber dos meus pais. Eles me davam tudo o que eu precisava, tudo o que eu queria, eu tinha com eles. E, enfim, depois quando me casei, eu recebi um choque. Peraí, agora não é mais só receber. Agora eu também preciso doar, né? Nós conversamos muito sobre isso. Eu aprendi muito com a Eva sobre esse negócio de contribuir. Foi uma virada de página, um capítulo novo na minha vida que no início eu não quis mudar. Eu relutei em agora ter que contribuir também. Porque era muito fácil, né? Eu chegava em casa de noite, depois da aula, depois do colégio, já tinha meu leite ali, já tinha meu pão ali, comia e estava tudo bem. A mãe já deixava tudo preparado. Mas depois de casado não é mais assim. Por que que isso é assim? Por que que não, aliás, por que que não pode continuar sendo assim depois de casado? Porque agora deixamos de ser criança, somos adultos. E um adulto, quando está na situação de receber, só receber, veja bem, isso é um processo inconsciente. Um adulto que está só no processo de receber, ele é humilhado. Ele se sente humilde. Ele se sente humilhado. Humilde não, humilhado, né? Humilhado e humilde são coisas diferentes. Humilhado e humilde, exatamente, são coisas diferentes. Ele se sente na posição de humilhado, que é a posição do humilde forçado, né? Uhum. O humilde porque ele é forçado a ser humilde, então ele é humilhado. Na verdade, o dar e o receber, né, é uma questão de tem que haver um equilíbrio. Um não pode dar muito e o outro não pode receber muito. Se não houver esse equilíbrio, aí que surge essa situação em que a pessoa se sente, ela não sabe disso, isso é inconsciente, é um movimento totalmente inconsciente, que ela se sente botada para baixo, como se diz, né? Que ele usou a expressão humilhado. Uhum. Mas é totalmente inconsciente, a pessoa não sabe que é isso que está acontecendo. É inconsciente, exatamente. Então eu tinha atitudes, eu tinha reações, muitas vezes que eu não conhecia em mim. Por que isso está me irritando? Por que isso me incomoda? Eu não sabia. A gente conversava mil coisas, né? Nós conversávamos horas e horas sobre uma coisa que me causava desconforto e eu trazia esse desconforto para o nosso relacionamento. Mas na verdade o que estava acontecendo é que eu não queria sair da minha posição de recebedor. Sim. E eu, inconscientemente, isso é uma tendência, não vou dizer de todos, mas de uma grande parte de nós mulheres, que acho que trazemos isso de casa, né? Ou então está na nossa natureza, porque nós vamos ser mães, a questão de dar, né? Uhum. E aí a gente exagera, a gente dá, e não percebe que está dando demais. E esse dar demais ao outro faz ele se sentir também massacrado com o dar. É totalmente inconsciente na gente isso também.
embora ele se sinta confortável em receber, mas isso faz ele se sentir mal, né? Então, às vezes a situação é o contrário, às vezes é o esposo que dá, né? E a mulher que só recebe, porque ela buscou no esposo um pai e não o esposo, né? E muitas vezes a mulher vai buscar, o homem vai buscar na esposa a mãe, porque ele não recebeu da mãe o suficiente, né? Então ele busca na esposa. E se ele encontra então uma mulher que dá muito, nossa, isso vira uma confusão bem grande, né? Vira uma confusão porque para ele, no momento que ele recebe, é bom, é confortável. Mas depois ele começa a pensar assim, peraí, eu sou um incapaz? Né? Mas isso é inconsciente, né? Isso é inconsciente. Ele sente uma coisa ruim e não sabe de onde vem. Ela também, se for o caso dela, tá tomando demais do esposo, né? Toda pessoa que recebe, recebe. O primeiro sentimento que a gente tem, que eu tinha, era de humildade, de ser humilhado. Eu estava me sentindo humilhado. A segunda coisa que acontecia comigo é que eu queria retribuir à mesma altura. Eu me sentia na obrigação de retribuir na mesma altura. E não conseguia, né? Isso, e muitas vezes eu não conseguia. Não tinha como ser. Então eu começava aquele jogo de comparação, sabe? Aquele jogo de comparação de dizer assim, pô, eu gostaria de ver ela tão feliz quanto eu fiquei e não conseguia. Então isso me causava mais mal-estar ainda. Até que um dia nós entramos na Escola Vida, né, do nosso professor Hilário, e ele começou a falar do dar e receber. Que é o ensinamento do Bert Hellinger, né? Hellinger, que tem nos livros dele. Que ele chama de dar e tomar, né? Lá ele chama de dar e tomar. O professor, o Hellinger também fala assim. Nos livros dele, tendo traduzidos, fala desse jeito, né? O traduzido para o português, ele fala em dar e tomar. Mas a expressão que nós achamos mais adequada é o dar e receber. Eu recebo e eu dou. Ou eu só recebo, eu só dou, né? Não pode ser assim. Num relacionamento de casal, isso tem que ser 50% dele para ela e de 50% dela para ele. Mas como a gente vai saber isso? Como que a gente sabe se é 50%, né? Dizendo claramente o que a gente precisa e o outro atende aquilo. E quando fez aquilo que o outro disse que precisa, aí ele sabe que ele deu 50% e pode parar. Não precisa mais continuar dando, porque se ele continuar dando, né, ou ela continuar dando, aí a coisa vai ficar desequilibrada, o outro vai se sentir mal porque está recebendo demais e não tem como retribuir, né? Não encontra forma, né? Não encontra forma de retribuir na mesma altura, daí se sente humilhado, se sente... Mas existe um passo além da troca, dos 50%. Existem 3 níveis, na verdade, né? O relacionamento de troca entre o casal. 3 níveis. O da pessoa que só recebe. Isso é um comportamento que não funciona, que não dá certo. Melhor sair fora de um relacionamento assim. Se a gente está com alguém que só quer receber, isso não funciona. Bom, não precisa falar muito sobre isso. Todo mundo deve conhecer casos assim. A segunda é essa que nós estamos falando agora, da troca, né? 50%, cada um dá 50%. E o terceiro nível é onde ninguém mede nada. A gente só se preocupa em contribuir. Em atender as necessidades do outro. Exatamente. Quando ambos estão focados em atender a necessidade do outro, aí sim, esse é o relacionamento ideal. Porque daí... É lá que nós estamos querendo chegar. Ainda não estamos direitinho lá. Ainda não estamos direitinho lá. Eu tenho que me controlar muito com o dar e ele ainda tem que se esforçar mais em dar mais, né? Isso em todas as áreas da vida. Como assim dar? Não é, porque ele ajuda muito em casa, sempre ajudou. Mas não é só isso. Ajudar em casa é uma das coisas apenas. Porque o dar aqui é olhar para o outro, né? É ver o outro, não olhar para o seu umbigo. Quando eu quero, por exemplo, se eu tenho um emprego, eu estou trabalhando, nós agora já somos aposentados, mas quando nós tínhamos emprego, eu estou trabalhando, né? Então tá chegando assim quinta-feira, e amanhã é sexta, daí no sábado eu vou ver meu jogo de futebol, né? Vou ver meu jogo de futebol, eu vou ver o filme tal, eu vou sair com fulano, com ciclano,
Ele se esquece que tem uma esposa em casa, só pensa no fim de semana para ele. Onde que está ele pensando na esposa? Onde que está a contribuição dele? Onde está a vontade dele de contribuir os 50% dele? Ou ela, né? Que daí só pensa nos filhos, né? Fazer coisas para os filhos, isso e aquilo, sair e não sei o quê. E se esquece que ela tem um esposo, né? Que precisa também do atendimento, das necessidades dele, por parte dela, né? Agora, já depois de muitos anos de casamento, nós temos mais ou menos uma rotina, né? Onde a gente está mais ou menos acostumados a contribuir um com o outro. Por exemplo, na cozinha, né? Eu sou péssimo em criatividade. Às vezes ela me pergunta assim, o que nós vamos comer nesse domingo? Ela quer uma ideia minha. Não me vem ideias, né? Já para ela vem com mais facilidade, né? Então, nós temos uma rotina criada seguinte. Eu aprendi com ela a como trabalhar na cozinha, fazer comida, refogado, uma série de coisas, né? Nós temos o nosso jeito, né, de fazer e aprendemos a fazer. E então, mas na hora que a gente vai lá na feira, lá no supermercado, comprar o que nós vamos fazer de almoço, o que nós vamos fazer de comida, não me vem as ideias. Simplesmente não me vem. E eu já vou olhando para os legumes, porque nós comemos muito verdura e legume, comemos muito pouca carne. Isso foi uma coisa que a gente já se adaptou, né? Foi bastante difícil também, porque eu era carnívora, ele era carnívoro, né? Já a cabecinha tua, né? A tua cabecinha lá dentro do supermercado, lá olhando para aquelas prateleiras coloridas de legumes. Eu já vou vendo o que eu vou fazer, o que vai sair dali. Dá quase para imaginar um cineminha acontecendo, as fumacinhas levantando, as imagens se formando dentro da mente dela. Do que vai sair daí comida, né? Aí eu me submeto, né? Bom, então esse é o nosso jeito de contribuir um com o outro, sabe? E daí eu chego, coloco lá, e ele é muito rápido para cortar, né? E eu sou muito, muito detalhista, muito devagar, então demora muito. Daí eu digo assim, eu vou botar tudo aqui, daí se você corta, você corta, deixa aí, separa. Daí eu separo, ele lava e corta. Depois eu vou lá e faço os refogados, as coisas que eu quero fazer com aquilo que ele cortou. Para mim é mais cômodo assim, sabe? Eu acho a parte mais difícil de trabalhar na cozinha, de fazer comida, é separar, é planejar, é a criatividade. Eu tenho dificuldade quanto a isso. Então eu deixo isso para ela. Aí ela vai lá e separa e fala, é isso aqui. Eu já sei o que fazer. Né? Fala, você quer uma sopa ou quer um ensopado? O que é pedaços maiores ou menores, pedaços né? maiores ou menores. Basta ela me dizer isso, o resto é comigo, o resto eu faço. Daí ele corta tudo e deixa lá em potes separados, né? E eu vou lá depois e faço o refogado. Ou então se eu digo, não, vou fazer tudo junto, e daí já boto tudo junto na panela e eu só boto os temperos e Tem acontecido de vez em quando. Semana passada eu estava muito ocupada com os estudos lá, com as coisas para estudar lá. Daí eu vi que você foi na cozinha, né? Você ficou lá fazendo. Aquilo começou a me incomodar, sabe? Porque você não estava lá para ajudar. Não era eu que estava lá fazendo aquilo, né? Pois é, e quando você se sente incomodado que não está contribuindo, isso já é um bom sinal, entendeu? Sim, já é um bom sinal. Você está percebendo que tá faltando a minha parte ali, né? Por outro lado, despertou em mim aquele sentimento de humilhado, que era o meu serviço. Sim. Eu que tinha que estar fazendo aquilo ali. E era você que estava fazendo. Você estava se doando mais do que eu. Sim. Entendeu? Exato, mas quando isso já é porque a consciência já está chegando, né? Então, e é assim que um casal deve viver, tem que ter a consciência, o outro está fazendo mais do que eu. Não, aí tá ela, sei lá, eu fazendo alguma coisa no celular, conversando com os amigos, né? E nem tá percebendo que o esposo tá ali ocupado, cuidando de um filho, de alguma coisa, e ela não vai nem ver o que está acontecendo, né? E assim também ele, né? Vai lá, deita no sofá para descansar, para ver um filme, para ver sei lá o que, né? E não percebe que a esposa tá lá batalhando, que ela podia já estar cansada, né? Mas não é só essas coisas práticas. É também na intimidade do casal. Tomar iniciativas, porque nós não aprendemos a realmente nos relacionar como homem e mulher. Nós achamos que o relacionamento na intimidade é apenas ir para o quarto, né, tirar a roupa e transar. Não é isso, não é nada disso. Isso deveria ser o final da intimidade do casal, uma consequência. A intimidade do casal é muito mais profunda do que isso, né?
E ali é que a gente peca, né? E no mundo em que nós vivemos, ensina-se muito pouco sobre isso, menos ainda para os homens, do quanto é importante para as mulheres, por exemplo, serem tocadas em todas as partes do seu corpo, né? E para que elas se sintam pessoas e não objetos, né? E uma grande parte das mulheres se sentem objetos, mas não sabem que sentem isso. É totalmente inconsciente, mas elas se sentem incomodadas. Então elas atendem às necessidades do esposo porque ela é a esposa dele, porque é a obrigação dela. Olha o pensamento, né? Não pode ser uma obrigação. Tem que ser porque ela faz aquilo por doação, por prazer de fazer o outro se sentir atendido, se sentir bem. Então, eu estava falando recentemente que no início do nosso casamento, eu gostava muito de chegar em casa e pegar o meu jornal. Às vezes eu acumulava o jornal durante a semana e só no domingo que eu conseguia ler. Eu gostava muito de ler jornal. Então eu tirava um tempo para mim, às vezes, ou então para assistir um jogo na televisão. E no início do casamento tudo bem, né? E quando isso ainda não é uma coisa que acontece como rotina, é facilmente suportável, né? Somos mais jovens também, uma série de coisas. Mas à medida que o casamento vai avançando, que os anos vão se passando, que o casamento vai avançando, aí eu percebi que entre nós, essa rotina de eu me dedicar exclusivamente a mim nos finais de semana, ou durante a semana tirar um tempo ali para assistir o meu futebol, ver os meus filmes, eu percebi uma coisa muito importante que eu não via antes. Isso tudo precisa ser, isso pode acontecer, eu não preciso abrir mão de ver o meu futebol, de ler o meu jornal, mas eu preciso conversar antes, sabe? O diálogo. O diálogo é dizer, olha, vai ter um jogo bom aí, nessa quarta-feira ou nesse domingo, e eu gostaria de assistir. Avisar antes, sabe? Porque os dois estão planejando coisas para se fazer no final de semana. Então, se eu tenho um plano, eu preciso comunicar. E se for um plano diferente daquele que já tinha sido falado, né? Sim, sim. E daí você pega e fala assim, mas nós tínhamos combinado tal e tal coisa. Então, isso para mim também é mais facilmente administrável, mais psicologicamente, mais fácil psicologicamente de administrar, abrir mão de assistir um jogo, quando eu planejo isso já 2 ou 3 dias antes. Eu descobri isso, sabe? Sim. Quando eu sei, já na sexta-feira eu sei que num jogo de domingo eu não vou poder assistir, fica mais fácil de eu administrar isso do que meia hora antes, né? Meia hora antes do jogo. Não, você não vai poder assistir esse jogo aí. Nós vamos ter que sair, nós tínhamos combinado tal e tal coisa. Já há muito tempo. Essa questão do combinar, né, também é uma coisa que é muito comum, não sei a razão, não sabemos a razão, né, que os nossos homens esquecem mais rapidamente aquilo que foi combinado. O motivo não sei. Então, se nós tomamos consciência disso, né, daí nós mais vezes lembramos de falar as coisas para eles, né. Talvez seja um pouco engraçado isso, né, mas temos que aprender a fazer isso. Os combinados são coisas assim bem difíceis, né? Justamente nessa questão, né? Que a gente conversa. As mulheres são mais de comunicação, geralmente, do que os homens. Não todas e nem todos os homens não são. Muitos são também. Mas, no geral, a gente vê que as mulheres conversam mais com os seus maridos e tentam trazer eles para dentro da conversa, né? Mas como nós não fomos educados para fazer isso, na nossa sociedade não existe muito essa educação de que homem também pode conversar, né, dialogar e acertar coisas, né? Existe mais, ainda muito forte na nossa sociedade a ideia de que família, casa, crianças é coisas mais de mulher. Não é. Não é. Ali também precisa haver o equilíbrio. Exatamente. No doar. Porque são os dois. Não existe um filho sem o homem, não existe a mulher. Sem a mulher nem pensar, né? Mas sem o homem também não existe o filho. O filho é dos dois. Daí a gente tem que... nesse ponto também há o equilíbrio da troca, né? A contribuição, né? E o lembrar-se, né, daquelas atividades caseiras, né, assim,
que às vezes são chatas, né? Mas são elas que dão o sustento para a nossa vida, é a nossa casa, é a nossa família, né? As outras coisas externas são as variedades, a diversão, que são necessárias, mas primeiro nós precisamos ver aquilo que dá o nosso sustento e que, digamos, é a nossa base de vida, que é a casa e a família, né? E isso muitas vezes para muitos homens é bem difícil. Como eu falei antes, né? Eles pensam aí muitas vezes quando estão chegando na quinta-feira, naquilo que eles vão fazer, eles com os amigos no final de semana, mas não conversaram com a esposa sobre isso. E isso gera um grande desequilíbrio e desentendimento. Então, eles precisam conversar com a esposa sobre isso. A esposa vai compreender se ele conversar, como você falou, né? Também um tempo antes, para que ela saiba com o que ela vai contar nesse fim de semana, né? Para que de repente ela não planeje um almoço, sei lá, com os vizinhos, com os amigos, e ele planejou ir assistir um jogo de futebol, não sei em que estádio, né? Sem ter comunicado isso a ela, né? Então, é importante essa comunicação, muito importante. São ajustes, o nosso professor diz na escola, a vida, são ajustes finos muito necessários e que vão gerar o equilíbrio, a paz, o bem-estar e a alegria. Os dois podem fazer aquelas coisas que eles gostam, mas eles precisam se comunicar, precisam conversar e estar alinhados. Como nós aprendemos na escola, ter uma visão de vida em conjunto, né? Para poderem planejar e ter também a sua vida como indivíduos, porque eles continuam sendo dois indivíduos. Então, o dar e o receber, né? É isso. É isso. É muito mais do que coisas físicas, do que presença. É tudo, é tudo. E se a gente faz isso direitinho, se a gente pensa sempre nisso e torna isso bem consciente, porque a gente não age só movidos pelo inconsciente, né? Ou por jargões e caixinhas que nos ensinaram como certas, isso é certo, isso é errado, isso é de homem, isso é de mulher, se separar com esse tipo de pensamento, né? Porque isso é automático, isso é um troço inconsciente que já está arraigado na nossa cultura, né? Mas nós podemos modificar isso. Se fizermos isso, o relacionamento de casal vira outra coisa. Fica bom, agradável, de novo, a intimidade renasce, sei lá, a energia entre os dois começa a vibrar de novo, eles começam a ter vontade de fazer alguma coisa diferente de novo juntos, porque nós, por exemplo, eu já tenho quase 60, ele já tem 60, já está indo para os 61. O que nós íamos fazer agora aposentados? Ficar dentro de casa, fazer uma viagemzinha aqui, acolá. Isso também enjoa. Isso enjoa pra caramba e é um momento interessante de lazer, mas quando você vai voltar para a mesma casa. E aí vai fazer o quê? Se não conseguem olhar direito um para o outro. Quando estão lá fora dá para suportar, né? Porque estão vendo coisas diferentes, aí tá tudo bem. Mas quando volta para dentro de casa, né? Das quatro paredes, né? Aí você começa de novo a olhar aquelas coisas. Falta contribuição aqui, falta contribuição ali. Ele deixa de fazer isso, ela deixa de fazer aquilo. E só apontando o dedo um para o outro, né? E se queixando um do outro. Isso não é vida, né? E o que isso faz? Onde isso leva a gente? Para possível depressão e dor e muitas vezes histórias absurdas, né, que geram sofrimento que na verdade nós criamos com a nossa mente porque não sabemos nos relacionar e olhar para a pessoa que está conosco, né, e atender as necessidades dela. Valeu. Gente, era isso aí. Para hoje era isso. Continuamos mais. Numa outra oportunidade. Continuaremos. O assunto é muito grande, muito longo, muito longo. Exatamente. O livro é muito grosso, ó. Talvez seja mais que um, né? Mais que um. Tchau, tchau. Tchau, tchau.